capítulo 5 de Apocalipse. Lembrando que isso aqui é uma série onde eu tô postando todos os dias lá no YouTube, capítulo a capítulo. Cada capítulo é um vídeo. Iluminari. Vimos no capítulo anterior, erroneamente subdividido, que os 4 seres em 6 vigílias dos judeus representam as 24 horas do dia. Das 0 horas, que é meia-noite, às 6 da manhã, o Criador é como um leão. Das 6 da manhã às 12, meio-dia, o Criador é como um boi. Das 12 às 18, o Criador é como um homem. E das 18 às 0 hora, meia-noite, o Criador é uma águia. São apenas representações, tal como a do zodíaco. Colar 7 graus da septologia zodíaco. Tá lá na Bíblia Original Codex no canal do YouTube. Em que todos os signos, os temperamentos, as personalidades, as virtudes, as emanações e os tempos ocorrem todos ao mesmo tempo sobre todas as coisas no soberano controle dele. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então vi na mão dextra daquele que está sentado no trono um livro. Era um grande pergaminho enrolado, e eu pude ver inscrições em seus 2 lados, dualmente, mas o grande pergaminho estava selado com estes selos. Iluminari. Veja que 7 representa o todo, o completo. É uma metáfora numérica para completamente selado e protegido. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então vi um ser com muito poder proclamando como porta-voz: quem poderá abrir este pergaminho? Quem poderá romper os 7 selos e desenrolá-lo? Então eu soube em espírito que ninguém, nem na imatéria, céu, nem na matéria, que é aqui na terra, nem debaixo da terra, morte, podia abrir o livro, e nem sequer podiam olhar para ele. Iluminari. Outro delta. Para cima, no centro e para baixo. A pirâmide da existência. Delta é uma pirâmide, tá? O termo no céu fala dos espíritos de bem, debaixo da terra. Refere-se aos espíritos do mal, mas nem os do bem morreram e estão em cima, e nem os do mal morreram e estão embaixo. A imatéria não tem espaço, como já revelamos. Na existência imaterial, tudo é possível. Os cenários se alteram e nada é fixo. Ou seja, quando vocês partirem dessa vida, literalmente quando se fala para uma melhor, é muito melhor. É tudo isso aqui que eu estou lendo e muito mais. Prestem atenção, para vocês se alegrarem e não terem mais medo de morrer. Portanto, a ideia de inferno debaixo da terra é uma fraude, assim como a ideia poética de morar no céu, pois são apenas metáforas para ajudar o homem a entender. O homem, em sua infantilidade, sempre cria mistificações sobre a imatéria, julgando que o inferno seja de 9 camadas ou o céu de 3 ou 7 camadas. Um exemplo é a ideia de que o Tártaro é uma região ainda mais inferior ao próprio Hades, como se o inferno fosse um imóvel. Tudo isso começou na mitologia grega, pois a ideia do mundo em 3 andares foi concebida originalmente na religião de Babilônia. Até aqui, nenhum problema, pois o delta é o resultado óbvio de quem procura respostas para essa questão. As religiões romanas copiaram essa ideia, assim como o cristianismo e o judaísmo. Uma oração de Haeckel e de todos os professores da filosofia ex para todos os que buscam a verdade. Pregar o inferno e o céu literais e fantasiosos hoje para uma geração de jovens evoluídos é o mesmo que fazê-los desacreditar na existência destes. Por isso, a filosofia ex revela desta forma e conclama a todos que existem igualmente, pois do contrário, vocês estarão levando nossos jovens ao abismo da desfé. Os jovens de hoje buscam a coerência, e se não a encontrarem na teologia, vão encontrar coerência em todas as outras agremiações equivocadas possíveis. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan.
Ao saber em espírito que ninguém era digno de abrir o livro, eu comecei a chorar. Iluminare. Veja que, como espírito, João tinha ciência de tudo sem que ninguém lhe dissesse, mas ainda chorava porque estava participando daquela realidade metafísica em visão, e não desprovido integralmente da carne. É muito interessante eu fazer uma ressalva aqui para vocês. Quem já passou por experiência de EQM sabe o que eu estou falando. Quem nunca passou, depois dá uma olhadinha, tem vários vídeos falando sobre EQM, que é a experiência de quase morte. E eu também gravei um vídeo falando sobre esse assunto e de uma experiência particular que eu tive sobre o mundo imaterial. Todas as pessoas que eu vi até hoje que tiveram essa experiência de EQM falam a mesma coisa aqui que eu falei para vocês. Que a gente não precisa ler nada, a gente já sabe. Você já entra lá sabendo de tudo. Então olha que interessante, eu vou ler de novo. Veja que, como espírito, João tinha ciência de tudo sem que ninguém lhe dissesse, mas ainda chorava porque estava participando daquela realidade metafísica em visão e não desprovido integralmente da carne. Então é muito óbvio que o mundo imaterial, gente, ele é muito diferente do mundo material. Muito diferente. Por quê? Porque lá tudo é possível, aqui não. Aqui nós estamos limitados. E olha que interessante. Quando você chega lá, sem que ninguém te diga nada, você já sabe de tudo. É muito doido isso. E quando eu falei para vocês aqui, de algumas pessoas que já acompanharam a minha experiência com a ayahuasca, eu também já sei de tudo. É muito doido. Porque, às vezes, eu sinto a necessidade de fazer algumas perguntas, mas eu já sei qual vai ser a resposta. Por isso que eu tenho, assim... Aprendi a elastificar muito a minha consciência. A ayahuasca, ela se aproxima muito da realidade imaterial, sabe? Você não tem ego e você é super inteligente. Você sabe de tudo sem que ninguém te diga nada. E quando você está conversando com alguém, você faz parte daquela pessoa. Você já sabe o que ela vai dizer. Você é um todo. Por isso que Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque que sentido que tem amar outras pessoas? Por quê? Porque quando você está no mundo imaterial, vocês todos, além de serem iguais, se vestirem iguais, vocês também pertencem a todos. É muito doido a gente que nunca passou por essa experiência poder explicar, né? Mas para vocês poderem entender, quando vocês chegarem lá, todo mundo vai saber o que todo mundo está pensando. Vocês são uma conexão, é uma rede, é como se fosse um fio elétrico, sabe? É uma rede. Todo mundo faz parte de todo mundo. Vocês todos serão um só. Que legal, fico muito feliz, Teigas, muito feliz. Quanto mais vocês ajudam, inclusive, quanto mais tu ajuda uma outra pessoa, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha se curado, automaticamente você se cura também, você se ajuda e você aprende também. Esse é o segredo, é repassar, ajudar e você ganha isso de volta. É elastificação da consciência, tá? Então, não tenho medo da morte, não. Tenho medo de ficar presos aqui para sempre. Isso aqui é prisão. Morte é libertação. Então, vamos continuar aqui. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Foi então que um dos 24 anciões me disse, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu o mundo material para ser digno de desatar todos os selos e abrir o livro. Revelare. Veja que a Trindade é apenas um delta de manifestações, ou seja, 3, tá? E não nunca 3 pessoas distintas. Veja que claramente o mesmo que sempre esteve assentado no trono metafórico, o mesmo que neste contexto tem na sua mão direita o livro, agora é o Cordeiro que pode desatar os selos. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito perfeito. Não há 2 tronos. O Pai e o Filho estão no mesmo trono, porque são a mesma pessoa. Isso destrói também toda a mentira dos judeus messiânicos e TJs que desqualificam Jesus Cristo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então vi que o mesmo que estava sentado no trono era também um cordeiro. Um cordeiro que já havia sido morto, mas que estava de pé no centro do trono, cercado por 4 seres
e pelos 24 anciões. O Cordeiro Jesus Cristo tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam todo o controle através dos seus 7 espíritos. Eu via uma grande luz no grande trono, e no meio dessa luz surgiu Jesus Cristo, a manifestação do Criador, o Cordeiro imolado, à destra do Criador, destra ao lado direito. Ao aparecer no centro do trono, ele pegou o livro da mão direita do grande trono. E estando Jesus Cristo com o pergaminho nas suas mãos, os 4 seres e os 24 anciãos se prostraram diante de Jesus Cristo, o leão feito cordeiro. Cada um dos 24 anciãos tinha uma guitarra em formato de pirâmide com 7 cordas e 7 notas musicais. Cada um dos 24 anciãos tinha 2 incensários de ouro puro, um em cada mão, cheios de incenso. Estes incensos representam os desejos e clamores dos cristãos verdadeiros na terra. Com as guitarras em formato de deltas e os incensários de ouro, os 24 anciãos cantaram delta canções novas. Canção 1 do delta. Somente você é digno de desatar o livro e abri-lo, pois foi o único que morreu pelos homens, e com seu próprio sangue comprou homens de cada nação, idioma, cultura e tribo. Através do seu sangue, você fez deles sacerdotes do seu reino, e eles reinarão sobre a nova terra. Revelare. Neste primeiro cântico, temos nação e idioma, para os que não são judeus, enquanto que cultura e tribo são uma referência aos judeus. Veja que são 4 citações, uma para cada ponto cardeal, representando toda a extensão mundial. Na segunda nova canção celestial, já não há milhões de anjos no céu, e sim apenas manifestações plurais da glória do Elohim. Veja que nada é literal. Tudo isso realmente acontece, mas num cosmos imaterial onde tudo é possível. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então olhei e vi, além dos 4 seres e dos 24 anciãos, milhões de seres de luz em volta do trono, e eles cantavam em uma só voz. Canção 2 do Delta. O Cordeiro morreu e venceu. Ele é digno das 7 virtudes. Seus 7 chifres de poder são poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, excelência. Revelare. A linguagem é novamente endereçada aos judeus, pois todo judeu conhece que o Messias deve ter chifres de poder, conforme 1 Enoque 99 e 37, por exemplo. Veja que o falso Messias dos judeus também terá chifres, como veremos em Apocalipse 12 e 13. O chifre representa a espada zoológica, isto é, defesa e ataque, a dualidade do poder. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. E por fim, todas as emanações do bem, todos os 3 reinos materiais, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Todas as emanações do mal, todas as criaturas existentes, toda a existência cantou numa só voz. Canção 3 do Delta. Ao que está assentado no trono, manifestado, corporificado, materializado no centro do mesmo trono como cordeiro. Domínio. O ser como leão disse, assim será. Honra. O ser como boi disse, assim será. Louvor. O ser como homem disse, assim será. Glória. O ser como águia disse, assim será. Em todos os 7 milênios, em todos os 70 séculos e em todas as 700 décadas. Então os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Revelare. Preste atenção. Está escrito o adoraram e não os adoraram ou foram adorados, porque é um só Deus, Criador e Salvador, Cordeiro e Leão, advogado e juiz. Revelare novamente. Vê. 3 canções, 3 reinos materiais, 3 cosmos, tudo é delta. Revelare.
Louvor, em seu significado original, também quer dizer bênção definitiva e excelência, que é o mesmo que graça. Ele é nossa bênção definitiva, nossa graça, nossa excelência. Revelare. Nos Salmos, os judeus sabiam bem que existem 4 divisões terminando com o Amém, que representa a autenticação, a legitimidade e a credibilidade, pois o verdadeiro Messias é o Amém e a verdade, como diz Isaías 65. E Jesus Cristo, como já revelamos desde o grau 146, sempre começava seus ensinos com o verdadeiro Amém. Traduzido nas Bíblias como na verdade, ele é a verdade absoluta, ele é o Amém. Encerramos aqui o capítulo 5 de Apocalipse. É tanta coisa linda aqui que se vocês pararem para entender, é de chorar. Porque quem quer ter os olhos abertos literalmente tem, né? Deixa eu ler aqui, teve uma pessoa que me perguntou sobre o Illuminati. Fazer luz, clarear através da luz, renovação, uma nova luz, iluminar, esclarecer, tá? Essa é a Bíblia Original Codex, ó, da Filosofia X, da Filosofia X, deixa eu ver, se eu tirar meu rosto não vai dar pra ver, não dá de ver, Filosofia X, mas enfim. Essa Bíblia, ela não tem machismo, misoginismo, privilegismo, ela é baseada nos originais, ela não tem adulteração, não tem nada, tá? E ela tem esses revelares que é um complemento do que está sendo falado na Bíblia. Tem as explicações, entende? Obrigada pela participação de todos aqui, tá? Acompanhem a saga de Apocalipse, senão se vocês só assistirem essa, vocês vão acabar se perdendo. Então acompanhem passo a passo, para vocês pegarem todos os vídeos explicando cada leitura de Apocalipse para vocês poderem entender.